Vamos ler o texto? Mateus capítulo 7, apenas 2 versos. Eu preciso do meu óculos. Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa. Meus irmãos, eu nunca achei que ia falar isso. Nunca achei que eu ia conseguir continuar lendo as coisas normalmente, sem o óculos. Agora sim. Os vejo até um pouco mais lindos. Mateus capítulo 7, verso de 13 a 14, que diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram, ou são poucos que acertam com ela. Senhor, mais uma vez queremos rogar que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Sabemos que desde o início desse culto, em especial no meu coração, eu sei que o Senhor já tem falado. Mas eu sei que o Senhor também já tem falado no coração dos meus irmãos. Senhor, desde, ó Pai, a leitura da Tua palavra, desde os louvores entoados, desde, Senhor, do vídeo e da apresentação que aqui tivemos, o Senhor já tem falado ao nosso coração. Que o Senhor nessa noite, ó Pai, continue, através agora, Senhor, da Tua palavra, que acaba de ser lida neste momento. Por favor, Espírito Santo de Deus, fala-nos. Por favor, Senhor, conduza-nos. E que não haja, Senhor, neste momento, nada em nosso coração que possa, Senhor, atrapalhar aquilo que o Senhor quer lançar como semente para produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Por favor, Deus, conduza-nos e continue a falar conosco. Oramos, ó Pai, assim pedindo a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje é um texto de aplicação, mas o texto de hoje nos propõe a pensarmos sobre aquilo que todos nós fizemos hoje. Todos nós, para estarmos aqui hoje, ou para estarmos em casa assistindo, nós tivemos que tomar uma decisão, fazer uma escolha. A escolha de sair um pouco mais cedo de casa para chegar a este lugar. A escolha de poder ir ao armário, ao guarda-roupa e assim por diante, pegar uma roupa para estar no culto. A escolha de poder parar tudo que está fazendo, como você que está em casa, para cultuar ao Senhor ainda que online. A vida, ela é feita de escolhas. Eu lembro-me de um episódio, não muito tempo atrás, eu tinha acabado de trazer a reflexão no domingo de manhã, e saímos daqui, morávamos em Santos ainda, isso faz uns 3 anos. E naquela manhã eu tinha falado a respeito de não escolhermos com os olhos, tomarmos cuidado com as escolhas, com as decisões do caminho. E naquele exato momento que eu falei, eu saí daqui, fui para casa com a família. Quando cheguei em um determinado momento do percurso, indo para Santos, estava o trânsito travado. E era por volta de 1h30, eu estava numa fome. E aí eu parei o carro aqui e no meu lado direito, eu conheci uma rota. Eu lembro-me que naquele domingo de manhã eu falei sobre, o tema foi cuidado com os atalhos da vida. Lembra disso? Quem lembra? E naquele domingo eu falei sobre isso, meus irmãos, ande no caminho, não pegue os atalhos. Se você pegar os atalhos, você vai se dar mal. Cuidado, o atalho parece ser mais curto, mas é perigoso. Aquela coisa, apliquei e tal, beleza, fui para casa. Parou, quando eu olhei do lado, eu falei, dei a seta e entrei. Na hora que eu entrei, irmãos, do lado de cá tinha um caminhão parado, quebrado e atravessado assim. Aí o meu filhão que estava no carro falou, pai, e os atalhos? Hoje nós vamos falar sobre escolhas, sobre decisões, irmãos. Sobre que escolhas estamos tendo na vida e qual caminho temos andado. Quais têm sido as minhas e as suas escolhas. Como eu vos disse, o
os 2 versos em que nós acabamos de ler são os versos que iniciam as aplicações que Cristo vai fazer do Sermão do Monte. Chega no último, chega no término, e com Cristo consciente de todos os princípios que ele se interessou, ou que ele interessava inculcar e aplicar e ensinar aos seus discípulos. O objetivo de Cristo nesse sermão, conforme temos verificado desde o capítulo 5, foi de levar o povo a perceber a sua natureza, perceber o seu caráter, perceber de fato aquilo que eles eram no Cristo, no reino, e mostrar que essa nova natureza, esse caráter transformado, deve ser de fato manifestado na sua vida diária. Nós lembramos, no capítulo 5, o Senhor fala sobre as bem-aventuranças, o Senhor classifica os discípulos com adjetivos e diz que bem-aventurados são eles. E ele começa a ensinar os seus discípulos, chama-os para próximo de si e passa então a instruí-los. No capítulo 5 ainda, Jesus ele vem com uma série de interpretações, ou a interpretação adequada daquilo que os líderes religiosos faziam da lei, e ele então interpreta adequadamente, aplica adequadamente a lei à vida dos discípulos, e dizendo que daquela maneira eles deveriam seguir. No capítulo 6 ele vem falando sobre a vida devocional, ele vai falando sobre a vida em devoção, a maneira como o discípulo de Jesus, a maneira como aqueles que estão no reino devem se comportar diante da oração, diante do dar esmolas, devem se comportar diante das situações intensas da vida. Jesus vai falar sobre isso no capítulo 6, e depois ainda no capítulo 6, ele vai falar que nós não devemos ter o nosso coração ansiosos pelas coisas da vida, porque se assim o fizermos, certamente, um momento ou outro, nós teremos no nosso coração um outro Senhor que estará governando, e não será mais o Senhor, e nós devemos confiar no Senhor com relação ao comer, beber e vestir. No capítulo 7, ele começa então a falar diretamente para o seu discípulo, não mais da vida em devoção, mas ele começa a falar para os seus discípulos com relação àquilo que eles agora deveriam ser para com o Senhor no reino, e eles não deveriam emitir sobre a vida de quem está no reino julgamento precipitado, muito menos condenatório. E que o discípulo, ao olhar não agora para o outro, mas olhar para si, deve tirar do seu olho a trave antes de ver o cisco no olho do irmão. Em sequência, nós somos convidados a persistirmos em oração, olhando não para nós mesmos, mas enxergando Deus da maneira como Ele é e como Ele se relaciona conosco. Vimos isso a semana passada. E aí chegamos agora às aplicações do texto. Aquilo que Jesus vai nos ensinar, aquilo que Ele tem a intenção de nos falar. O que vocês vão fazer com isso? Lembra que todo final de sermão nosso aqui a gente faz uma pergunta: o que isso tem a ver comigo? Como isso se aplica na minha vida? Jesus está fazendo isso agora, a partir desse texto. A partir desses 2 versos em diante, ele começa a fazer isso, a aplicar. É como se Jesus houvesse declarado: esse é o caráter do reino que estou formando. É um caráter de discípulo, que é feliz, que tem a vida transformada, que tem uma vida em devoção, que confia em mim, que aplica adequadamente a lei, que olha para o próximo com amor. E é esse caráter do reino que Jesus diz que está formando na vida de quem é discípulo. É esse tipo de vida que o Senhor Jesus está falando, que está conferindo a mim e a você, como também deu aos discípulos. E Jesus está falando para eles: eu quero que vocês manifestem esse caráter e essa vida em um mundo que está completamente perdido. Jesus nos desafia seus discípulos a manifestar esse caráter transformado e essa vida transformada em um mundo. A pergunta é: o que vocês farão com aquilo que acabo de propor? É isso que Jesus está falando. O que é que vocês farão com aquilo que eu acabei de propor para vocês? O que vocês farão a respeito dessas instruções que eu acabo de dar para vocês? Então, como eu vos disse, a partir desses versos, vemos uma grande e notável aplicação da mensagem do Sermão do Monte àqueles que foram seus primeiros ouvintes, como também a cada um de nós, a todos nós que somos os seus discípulos. O que faremos com tudo aquilo
que ouvimos até agora. Com a espiritualidade na prática, o que faremos? Se você observar, Jesus conclui o Sermão do Monte com uma série de pares de alternativas. Ele fala de 2 caminhos, do verso 13 e 14. Ele fala de 2 árvores, do verso 15 a 20. Ele fala de 2 alegações, do verso 21 a 23. Ele fala de 2 casas, do verso 24 a 27. E com estes pares de alternativas, Jesus insiste que há 2 caminhos e somente 2 caminhos. E esses, meus irmãos, são os últimos versículos do Sermão do Monte, que vai exigir de mim e de você uma decisão e um compromisso. Vai exigir de mim e de você uma decisão de trilhar o caminho pelo qual o Senhor quer que andemos. É isso daqui, nós estamos diante de 2 caminhos. Jesus está falando, vocês agora, depois de ouvirem tudo que eu falei para vocês, vocês estão diante de 2 caminhos, vocês estão diante agora de 2 alternativas, de 2 rotas. E o que vocês farão com tudo isso que eu acabo de ensinar a vocês? A gente percebe, queridos, que ele oferece 2 e somente 2 caminhos. Os 2 versículos é muito simples e é muito claro. Esses 2 caminhos, um termina em vida e o outro termina em destruição. Não é isso que diz o texto? Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e a ampla é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. A destruição, esse caminho onde muitos entram, é um caminho de perdição, de destruição, de morte. Mas ele continua. E são muitos os que entram por esse caminho. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que a encontram. Existe apenas 2 alternativas, o caminho de vida e um caminho de morte. Portanto, meus irmãos, esses versos em que nós lemos pressupõem uma tomada de decisão, uma escolha sobre quem iremos seguir ou quem irá governar as nossas vidas. É isso que ele está falando. Quem é que você vamos seguir? Quem irá governar nossas vidas? Você continua ainda, depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que o Senhor nos ensinou no Sermão do Monte, você continua ainda pegando atalhos na vida. Você continua ainda trilhando o caminho espaçoso, largo, entrando pela porta larga. Quem é você nessa noite? O que você e eu faremos com aquilo que o Senhor acaba de nos ensinar no próprio texto? Não existe cristianismo sem escolhas, irmãos. Não existe. Eu quero ler alguns textos para vocês. Deuteronômio capítulo 30, versos 19 a 20. Diz, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Josué capítulo 24, verso 15, vemos um homem, depois de entrar na terra prometida, ali em Padarã, convocando o povo, a multidão, e ele fala, vocês hoje, vocês devem decidir a quem vocês vão escolher, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, escolham a quem vocês querem servir. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estão além do Eufrates, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jeremias capítulo 21, verso 8, quando o povo está sendo prestes a ser levado para o cativeiro babilônico, o Senhor usa o profeta Jeremias para dizer, a este povo dirás, Jeremias, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E Jesus termina o Sermão do Monte falando, com outras palavras, as mesmas coisas. Existe apenas 2 caminhos. E precisamos trilhar o caminho pelo qual Ele nos convida, assim, a trilhar, entrar pela porta estreita. Entrar pela porta que conduz à vida.
Aprendam, irmãos, o Evangelho requer que tomemos uma decisão, e a decisão a ser tomada é entrar pela porta estreita. Essa é a decisão que eu e você precisamos tomar. Agora, muito interessante é quando a gente olha o texto em si, a gente vê que a natureza dos caminhos corresponde à das portas. Se você está no caminho espaçoso, é porque você entrou pela porta larga. Se você acha que dá para trilhar esse caminho carregando a mochila de quantos quilos, meu irmão, que você falou hoje? 150 quilos nas costas e não tem problema nenhum, você uma hora ou outra ouvirá o veredito do próprio Senhor que diz que esse caminho acabará em destruição, em perdição. Então, a natureza dos caminhos corresponde à das portas. Entrar pela porta é uma questão de consciência, liberdade e escolha. E depois disso, a vida daí em diante passa a ser moldada por tal escolha. Se eu decidir, então, seguir a Cristo, se eu decidir, então, entrar pela porta estreita, tal decisão com consciência me diz que eu devo trilhar este caminho com comprometimento, deixando do lado de fora da porta todas as bagagens pecaminosas da vida. Isso é muito claro, e eu sei que todos nós que aqui estamos e que já decidimos tomar a decisão de entrar por esta porta estreita, sabemos de tudo isso que vos estou falando. Mas não custa lembrá-los. É importante lembrá-los. É importante que eu e você nos lembremos disso. Que a natureza dos caminhos corresponde à das portas. E que nós precisamos tomar uma decisão consciente. Portanto, ou você entra no caminho, ou não entra. Caminha pelo caminho que leva à vida, ou caminha pelo caminho que leva à destruição. Não existe uma terceira alternativa, irmãos. Só há dois caminhos. Ou você entra pelo caminho que te conduz à vida, ou você entra pelo caminho que te conduz à destruição. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, porém, a vida. Escolham, porém, a vida. Portanto, diante destas aplicações que o Senhor passa agora, nesses 2 versos, a fazer para os seus discípulos, quais lições eu e você precisamos aprender? O texto é muito simples, porque o texto ele já apresenta as verdades com as aplicações devidas, mas o texto nos ensina. E quais são as lições que o Senhor quer nos ensinar? A primeira delas, o caminho do reino de Deus não é espaçoso, mas apertado, irmãos. O caminho do reino, no qual eu e você estamos inseridos, não é um caminho espaçoso, mas é um caminho apertado. E a pergunta é, por quê? Eu quero convidar você a relembrar o que o próprio Jesus nos ensinou nos seus 6 ditos, nas suas 6 interpretações adequadas da lei que estava sendo ensinada para os discípulos. Volte algumas páginas da Bíblia aí e observa comigo o capítulo 5, leia comigo os 6 ditos de Jesus, capítulo 5, verso 22, Jesus, verso 21, vamos ler sempre o anterior, verso 21 e 22, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e a quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu, porém, ou eu vos digo, que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o inferno. Eu vos digo. Agora observa comigo lá o verso 28 ainda aí do capítulo 5. Verso 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Verso 31. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio.
Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Verso 33, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Verso 35, 38, vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, e se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Continua, verso 34. Desculpa. Verso 43 diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Você percebe, queridos, que Jesus está nos ensinando aqui, no sermão, ou no contexto do sermão, ou na centralidade do sermão, a respeito da maneira como o discípulo deve viver no reino? Veja que não obedecemos instintivamente a nenhuma dessas ordenanças, pois na realidade elas exigem que tomemos atitudes das quais não gostamos. Amar meu inimigo? Não vou amar. Dar a outra face? Ser insultado novamente? Não farei isso. Andar a segunda milha? Não farei. Este é um ato instintivo nosso, da natureza caída, pecaminosa. Mas Jesus está falando, mas não é assim que vocês devem proceder. Vocês devem agir da forma como eu vos ensinei. O que nos é instintivo é revidar, é defender os nossos direitos, é amar aquele que nos ama, é odiar o que nos odeia. É isso que está intrínseco dentro de nós. É por isso que o caminho do reino de Deus não é espaçoso, mas é apertado, porque ele requer que nós andemos na contramão da vida, na contramão de uma sociedade que tem que nos dito, sim, você deve revidar. Quem diz que você deve oferecer a face? Não tem nada a ver esse negócio de você simplesmente olhar para alguma mulher com admiração, com a intenção impura no coração. Jesus falou, tem sim. É sim, a porta pela qual entramos, o caminho do reino, não é de fato espaçoso. O Evangelho de Jesus Cristo anuncia abertamente, sem qualquer transigência e abrandamento, que a vida cristã é algo que começa por uma porta estreita e apertada. O Senhor diz, a vida cristã começa entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado. E pastor, e vai até quando isso? Até o fim. O caminho não fica espaçoso. Entenderam isso? Eu tenho tomado algumas precauções e cuidados com os evangelismos que se fazem hoje, ou com o evangelho que tem sido pregado hoje. Venham para Cristo, tudo vai mudar, verdade. Nunca mais você vai sofrer, mentira. O evangelismo que precisamos fazê-lo é falar da verdade do evangelho para os perdidos que estão a passos largos caminhando para a destruição e dizer, há um convite de alguém que morreu pela sua vida para você trilhar um caminho que é apertado, entrar por uma porta estreita, trilhar por um caminho apertado, mas que te dará liberdade e trará esperança para o seu coração de uma vida eterna. Não é o evangelho tentando maquiar a vida cristã, porque não é isso que Cristo diz. O próprio Cristo vai falar sobre a realidade das tribulações da vida. Neste mundo vocês terão aflições. Jesus não disse que não teríamos. Esta é a grande verdade, o Senhor fala sobre isso.
Então, o caminho do reino de Deus não é um caminho espaçoso, mas ele é apertado. Portanto, meus irmãos, se realmente somos o seu povo, se vivemos o seu reino, precisamos deixar de lado tudo quanto for instintivo, tudo quanto é do nosso instinto, a reação de dar o troco, a reação de reagir à altura, a reação de olhar o outro já julgando condenatoriamente, a reação de não querer olhar para o próprio olho para tirar a trave e querer olhar o cisco no olho do outro, a reação de olhar para o outro e condená-lo, a reação de não querer andar a segunda milha, de não amar o inimigo e não orar por ele. Instintivamente, tudo isso está dentro de nós. E muitas das vezes assim agimos. Ira. Ai daquele que pise no meu calo. Eu vejo crente falando isso. Eu sou crente, eu não sou bobo. Lindinho de Jesus. Jesus nos ensina o contrário disso tudo, irmãos. E esta é a conduta de quem anda no caminho apertado, de quem foi inserido no reino. Tudo quanto for mundano e tudo quanto for depravado, precisamos deixar de lado. Sabe aquelas coisas que a nossa natureza decaído tanto aprecia? Não há lugar para essas coisas na porta estreita e no caminho apertado, irmãos. Aquilo que é instintivo de nós, que praticamos naturalmente, na luta diária com a natureza caída, deve morrer diariamente em nossas vidas, porque nós estamos no caminho apertado, andando, fazendo a vontade no Pai. Nós devemos entender que no lugar do caminho e da porta estreita, essas coisas não dá para entrar. Miguel, só por agora, por favor, coloca o texto, que eu não anotei aqui. Coloca o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Por favor, eu quero ler com você. Desculpa, coloca o 19, Miguel. 16 vai falar andando pelo Espírito. Coloca o 19. Eu quero ler do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Paulo escrevendo, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Volta, Miguel, aos slides. Sabe o que é isso aqui que Paulo acaba de mencionar sobre o fruto do Espírito e a obra da carne? Desejos desordenados. É isso mesmo, falei certinho agora, tá vendo só, irmãos? Desejos desordenados. Não tem como andar ou entrar na porta estreita e pelo caminho, continuar trilhando o caminho estreito com os desejos desordenados da vida. Não há possibilidade, não há lugar para essas coisas para quem anda na porta, para quem entra pela porta estreita e anda no caminho apertado, meus irmãos. Deveríamos conscientizar-nos logo de início que esse tipo de bagagem não pode ser admitido no caminho cristão. A porta é apertada e não tem como entrar, irmãos. Esse tipo de bagagem, essa conduta de vida pecaminosa, essa conduta de vida mundana, não tem como trilhar, não tem como continuar no caminho estreito. Admiram-me diante do comportamento de muitos que dizem pertencer ao reino e dizem pertencer a Cristo. O caminho continua apertado. Ele não é espaçoso. Desde o princípio nos é dito, quanto a este caminho de vida, que antes de prosseguirmos, se quisermos caminhar por ali, há certas coisas que nós teremos que deixar de lado. E o que é que o Senhor quer nessa noite? Que eu e você entendamos que estamos trilhando pelo caminho apertado e que tem muitas coisas da vida que estamos tentando carregar e não há possibilidade de continuar a jornada no caminho apertado se não se desvencilhar
da bagagem dos pecados que carregamos nas costas. Lembra? Vocês já leram o Peregrino? Sim? Tem que soltar a mochila, irmãos. Não entra, não tem como entrar na porta, não tem. Não tem. Mas como todos nós já adentramos pela porta apertada e pelo caminho estreito, imagino que não há mais nenhum tipo de mochila carregando nas costas. Amém, irmãos? Eita Jesus. Precisamos averiguar o nosso próprio coração. Deixa eu falar uma coisa para você que nós precisamos trabalhar, e aí falando agora diretamente para o nosso próprio coração. Não podemos levar conosco ao longo da caminhada cristã o nosso próprio eu, irmãos. Meus irmãos, desde o princípio somos informados que o eu não tem lugar no reino de Deus. Existe apenas alguém que reina no reino, Cristo. E o meu e o seu eu não tem espaço para isso. Nós não reinamos, quem reina é Ele. Agora, imagina, eu quero te fazer a pergunta: como podemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam? Como podemos orar por aqueles que abusam de mim e de você, se não tivermos morrido para nós mesmos? É por isso que o caminho é apertado. Porque se não morrermos para nós mesmos, nós continuamos permitindo que a natureza velha continue tomando seus espaços, porque ela continua viva em nós. Mas o eu tem que morrer, Cristo precisa reinar. O eu é o velho homem, é o homem caído, é o homem adânico, é a natureza caída. E Cristo diz que esse homem caído, essa velha natureza, precisa ficar do lado da porta, do lado de fora da porta estreita. Não tem como entrar com ela. Colossenses capítulo 3, versos 9 e 10, veja o que diz. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Aquilo que era do passado, vocês já despiram e vocês já se revestiram do novo, o qual está sendo renovado com conhecimento à imagem do Criador. O próprio texto de Gálatas que nós lemos quando Paulo está falando do fruto do Espírito, no verso 24 do capítulo 5, Paulo diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Romanos 6, verso 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o nosso corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. E Paulo, falando sobre essa realidade de não viver o eu, de não entrar pela porta estreita, em Gálatas 2:20 ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não tem como, irmãos. É impossível que o nosso eu subsista na atmosfera dos ensinamentos de Jesus Cristo. É impossível continuarmos vivos, a velha natureza viva diante daquilo que Cristo nos ensina no Sermão do Monte. Pelo contrário, ao longo de todo o caminho é necessário que o próprio eu seja crucificado. Não há espaço suficiente para os dois homens passarem ao mesmo tempo pela porta estreita. Não tem como. Ou você é nova criatura e entra pela porta estreita, ou você continua sendo velha criatura trilhando caminhos espaçosos. Não tem como as duas naturezas adentrarem pela mesma porta. Isso precisa ficar claro para todos nós, irmãos. Diante de um evangelho que tem sido hoje manifesto e pregado, onde diz: tudo bem, pode vir do jeito que estás. Não. Este não é o evangelho de Cristo Jesus. A porta continua estreita. A porta continua apertada. O Dr. Martin Lloyd-Jones, quando comenta
comentando esse texto, ele diz que nós devemos perceber claramente que quando o Senhor nos convida para entrarmos pela porta estreita, de que há uma tabuleta bem grande, dita nos versos anteriores, dizendo: deixa você mesmo do lado de fora, aqui quem reina sou eu. Mas a gente continua reinando em algumas áreas das nossas vidas. Segunda lição que o Senhor nos ensina na aplicação do Sermão do Monte é esse: cuidado, meus irmãos, para não serem seduzidos pela aparência florida da porta larga. Tem muito crente sendo seduzido, porque a porta larga é tudo uma maravilha, pode tudo, entra do jeito que quer, faz o que quer da vida, não tem o que dar satisfação para ninguém. A vida é minha, o corpo é meu, tudo é meu. E o Senhor falou: tudo bem, mas esse é o comportamento de quem não vive o reino. Esse é um comportamento de quem não vive o reino. E tem muitos de nós que um dia decidimos entrar pela porta estreita, estamos sendo seduzidos pela aparência de vida florida da porta larga. A porta larga leva a um caminho largo, irmãos. E nesse caminho há bastante espaço para o pecador e seus pecados. Todo mundo anda com bagagem nesse caminho. Aliás, o texto fala que esse caminho é a rota dos aventureiros, porque tem muita gente entrando nela. Esse caminho é o caminho onde você tem ganhado aplausos, admirações, falas bajuladoras, falas que têm a ver com a enaltação ou com a exaltação do seu próprio ego, o eu. Nesse caminho, você não vai ouvir ninguém falar: para com isso, isso não vai dar certo. Nesse caminho você pode fazer o que quiser. Esta é a proposta da porta larga, florida, bela, aparentemente linda, mas perigosa. Muito e muito perigosa. Por quê? Porque pode ser trilhado com facilidade, pode ser trilhado com naturalidade. Há muitos outros viajantes nesse caminho, mas esse caminho que tem aparência florida sempre tem a tendência de conduzir para o abismo. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz a... Veja se não é isso. Leia novamente o verso 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo ou espaçoso o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Porque pode. Viva a vida do jeito que você quiser. Você não tem que estar preocupado. Essa não é a conduta de quem está no reino, de quem de fato vive o reino. Você deve sim prestar conta aos seus irmãos. Você passará sim por julgamento não condenatório, mas o julgamento no sentido de olhar a você, se aproximar de você e dizer: aí, mano, estamos na mesma rota, sabe que aqui o negócio é apertado, você sabe que isso aqui não cabe aqui. Essa vida que você está vivendo não cabe aqui no reino. Aqui não cabe. Esse caminho aqui, o que o Senhor nos ensina, a maneira como você se comporta, não condiz. Essa vida de mundo que você vive, aqui não condiz. É os pastores que falam isso? É Cristo. E toda a igreja deve sim julgar, não condenar. Para quê? Para ganhar o irmão. Para resgatar o irmão. Capítulo 6 de Gálatas fala que nós devemos olhar para aqueles que vivem as suas fraquezas
e tomar cuidado para que a gente mesmo não caia. E ele fala isso depois que ele falou do fruto do Espírito. Ele fala: vocês que são espirituais, corrijam o irmão, cuidado para não cair. Somos nós que fazemos isso. Não dá para continuar aqui dessa forma, irmão. Por quê? Porque Cristo diz que você deve perdoar. Ah, mas eu tenho dificuldade. Mas Cristo diz que você deve perdoar, você tem que perdoar. Ah, mas eu estou com raiva do irmão, eu estou irado. Então, Cristo diz que você deve ir até o teu irmão. Cristo diz que você não tem que ter inveja. Está tudo isso aqui, o Senhor está falando. E essa conduta não cabe aqui. A conduta daquilo que Paulo diz, de satisfazer os desejos da carne, não tem espaço no caminho apertado. Impureza, imoralidade, facções, nada disso tem espaço no caminho apertado. Jesus está aplicando o sermão para dizer para esses discípulos que esse caminho florido pode atrair olhares de milhares, mas o final deles é a morte, é a destruição. A comodidade é o conforto do mundo no caminho espaçoso. Posso tudo. E não podemos, se de fato já entramos pela porta estreita. O caminho estreito para a vida não pode ser trilhado enquanto formos movidos pelo desejo de agradar a maioria das pessoas. Tem muita gente com desejo de agradar muita gente desagradando a Deus. Porque tem muita gente andando nesse caminho, tem muita gente falando que tudo bem, tudo isso é normal, não tem dificuldade nenhuma. Eu posso continuar transando antes do casamento. Não tem problema. O corpo é seu, é suas regras. Não, no caminho apertado não. Cristo diz que isso é pecado. Ah, pastor, por que você pegou uma coisa pesada? Não, eu posso continuar falando mal do meu irmão, fofocando. Não, aqui no caminho apertado não. Cristo diz que isso é pecado também. Ah, pastor, tá bom, então eu vou ficar em casa, não vou sair para o trabalho, estou numa preguiça. Não, caminho apertado, preguiça é pecado também. Não há possibilidade de querer andar pelo caminho estreito, movidos pelo desejo de agradar a maioria das pessoas, irmãos. Tudo bem é assim mesmo. Não, não é tudo bem, não é assim mesmo. Não há possibilidade. Já contei para vocês uma vez aqui, vou contar. A ilustração, a experiência de dois amigos que estavam pintando um outdoor gigantesco, de aproximadamente uns 20 metros de altura. E eles então montaram um andame e colocaram uma escada, estavam praticamente a 20 metros de altura, e com o compressor lá embaixo, eles estavam pintando outdoor. E aí um desceu para encher a pistola do compressor, enquanto este desceu, o outro está lá, e aí desce junto, quando ele desce o outro sobe, e esse que agora subiu, que está pintando a parede, na escada, não coloca a trava de segurança e ele vai se inclinando e pintando. E ele se inclinando e pintando. E o amigo lá de baixo então entra em desespero e começa a perceber que ele não está vendo que está prestes a cair de 20 metros de altura. E ele grita, e ele fala, e o barulho do compressor não permite que o amigo lá em cima ouça. Então, de repente, em um ato desesperado, ele pega o copo do compressor dele, olha para cima e ele arremessa. Bate ao lado do amigo, o amigo se assusta, segura na escada e ele fica irado.
Ele fica irado com o amigo, porque é um trabalho de uma semana que acabou de ser destruído pelo amigo, e o amigo desce irado, muito bravo com ele, começa a falar um monte para ele, e o amigo ouvindo tudo quieto, e daí quando ele terminou de falar, ele falou assim: olha, eu posso ter destruído a tua obra de arte, mas eu salvei a sua vida. No caminho apertado, nós destruímos com tudo aquilo que não agrada ao Senhor, mas salvamos a vida daquele que está indo para morrer. É esta a aplicação do reino. Não tem como. Não tem como. Ou você é de Cristo ou não. Ou você anda no caminho ou não. Ou você agrada ao Pai ou não. Não tem alternativas, não tem uma terceira via, não tem uma terceira alternativa para você falar: ah, tudo bem, deixa eu ver, o caminho apertado me oferece isso, o caminho espaçoso me oferece isso, ah, tá bom, eu vou ver uma outra alternativa. Não tem. Ou somos de Cristo ou não somos. Não dá para andar na vida, neste mundo, no contexto de mundo, na realidade de mundo, com os desejos desordenados, fazendo o que quer da vida. Não dá. Na realidade de reino, precisa agradar o Senhor, precisa andar de acordo com a vontade do Pai. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos deixar para trás as multidões e a maneira de viver do mundo. Porque antes, no passado, eu vivia assim, mas agora não. Sou nova criatura. Porque Cristo mudou a minha vida. E Paulo vai falar sobre isso. Que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Não tem como viver no caminho apertado querendo manter as mesmas práticas da velha vida. Não tem como querer trilhar o caminho apertado, querendo viver fazendo as mesmas coisas que faziam na velha vida. Lembro-me da minha adolescência, apenas uma vez, morando em um alojamento, em um clube, desci, fui para o salão de mármore do clube, porque acontecia todos os sábados um baile funk, e naquela noite tinha a festa da espuma. Já convertido, andando com o Senhor, meus amigos ali do meu lado, falando: não, tem nada a ver, vamos lá, não tem problema. E eu fui. É horrível. É momentâneo. É destrutivo. Não dá para dizer que pertence a Cristo e continuar fazendo o que quer da vida. Não dá, irmãos. Ou você pertence a Cristo, vive a vida que Ele quer que você viva, ou então não dá para andar no caminho apertado. E nós precisamos, como igreja, averiguar o nosso próprio coração, tomarmos cuidado com os nossos comportamentos diante da realidade do mundo. Precisamos deixar para trás as multidões e a maneira de viver do mundo pecaminoso. De um mundo pecaminoso. Em outras palavras, precisamos deixar de fora da porta de entrada as coisas que agradam ao mundo. Não tem como, você tem que deixar lá de fora. Será que não foi isso que Elias disse para o povo de Israel? Quando estavam lá diante da batalha entre Baal, Astarote e Elias? Capítulo 18 de 1 Reis, verso 21. Depois de Elias juntar os profetas de Baal, depois de Elias juntar a nação de Israel, depois daquele povo estarem preparados para oferecer sacrifício, Elias se dirige ao povo e diz: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões, entre dois caminhos, entre duas estradas? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, siga-o. O povo, porém, não respondeu nada.
Eis que te proponho a vida, o bem, a morte e o mal. Escolhe, porém, a vida para que viva. Até quando estaremos cocheando em nossos corações entre dois senhores, com desejo de servir a dois senhores? Basta-nos ler o Sermão do Monte para chegar a uma conclusão que as coisas que pertencem ao mundo, que agradam a nossa natureza não regenerada, devem ser deixadas do lado de fora da porta estreita. O nosso Senhor deixa bem claro que ao mesmo tempo que somos viajantes rumo à eternidade, há dois finais de estrada, dois momentos em que todos deverão terminar a viagem. Não importa se você está no caminho estreito, não importa se você está na porta ou no caminho espaçoso. Há dois finais de estrada e a viagem irá terminar. Uma viagem no final leva à destruição e o outro leva à vida. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai dizer basta. Final de jornada para você. Se você trilhou o caminho, entrou pela porta estreita, esse caminho é um caminho que produz vida. Eu quero que você pense sobre isso. A porta larga, o amplo caminho leva a destruição. Provavelmente, irmãos, a declaração mais séria que o mundo jamais tem ouvido desde a sua criação, a qual, no entanto, a vasta maioria das pessoas permite que passe despercebida é esta: o caminho que leva à destruição é espaçoso. Tudo bem, mas vai destruir, não tem problema. Você não entendeu. Tal comportamento vai destruir. Sabe o que é mais trágico de tudo isso? É que pessoas sensatas, em todos os outros aspectos, ficam tão encantadas com a amplidão e com a popularidade do seu caminho, que nem pensam muito no destino para onde elas estão indo. Isso é triste. Tem muita gente que vive aqui e agora e não pensa para onde está indo. Concluo. 2 aplicações e eu quero passar um vídeo para vocês. Isso tem a ver conosco, como isso se aplica em nossas vidas. Eu gostei dessa foto. Simples, mas verdadeira. O caminho da vida é estreito, passa pela cruz e vai às moradas celestial. O caminho espaçoso, o caminho de destruição. A quantidade de gente entrando. Será assim? Queridos, o mundo pode pensar que há 3 tipos de pessoas: boas, más e neutras. Mas a Bíblia reconhece apenas 2: pecadores e salvos. Só isso. Entenderam isso? Eu sei que você entendeu tudo. Não tem problema não, deixa ele glorificar Jesus. O mundo pode pensar que há 3 tipos de pessoas: boas, más e neutras, mas a Bíblia reconhece apenas 2: pecadores e salvos. Queridos, não há o que negociar. Ou estamos em Cristo ou sem Cristo. Ou viajamos, ou somos viajantes que vamos para o céu ou para o... Não tem alternativa. Não tem uma segunda, uma terceira via, ok? Ou você é de Cristo, ou você está em Cristo, ou você pertence a Cristo, ou você está sem Cristo. Ou você é um viajante que vai para o céu, ou você é um viajante que vai para o inferno. A viagem vai acabar tanto para quem trilha o caminho apertado, como quem trilha o caminho espaçoso. A diferença é o término e para onde vai. Quem termina o caminho espaçoso
goza da vida eterna. Quem termina no caminho espaçoso, goza do inferno, da realidade do inferno. Goza não, se alegra, né? Se alegra não, é uma coisa assim. Tem alguns que dizem, tu não viu André no inferno não? Manda para lá que eu vou fazer uma... Quem anda no caminho apertado, goza da vida eterna. Quem anda no caminho espaçoso, a palavra diz que o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Você sabe o que é ranger os dentes? Não tem outra alternativa, irmãos. Então o mundo pode de fato pensar, mas a Bíblia mostra que só existe salvos e pecadores, céu ou inferno. Não tem outra alternativa. Agora preste atenção, não entrar pela porta estreita significa que já nos encontramos no caminho espaçoso. Não há alternativa, ou tomamos o caminho estreito ou já estamos no caminho largo e espaçoso. Depois eu decido. Não, você já decidiu. O não decidir é uma decisão, entendeu? Achar que vai dar tempo, eu amo a casa de julgamento. Vai dar tempo. Não dá. Para muitos, não dá. Segunda aplicação, eu concluo. Esta é para nos encorajar. Cristo encontra-se nesse caminho estreito. E isso nos basta, irmãos. Se não houvesse outro encorajamento para entrarmos pela porta estreita, esse seria mais do que suficiente. Cristo já trilhou o caminho estreito. Nós vimos o vídeo de início do culto. Ele pegou o caminho estreito. Cristo deu a face. Cristo não revidou. Como um cordeiro mudo foi ao matadouro. Sofreu no meu e no seu lugar. Cristo já pegou o caminho estreito. O nosso Salvador já trilhou, entrou pela porta. Aliás, Ele é a porta do caminho estreito. É Ele a porta, não é um convite a uma mera figura de uma porta celestial. Ele é a porta do caminho estreito. É por Ele que temos vida eterna, é nele que temos a vida eterna. E por isso não tem como seguir a Cristo e continuar no padrão do mundo. Não há possibilidade. Você precisa decidir. Ou você é de Cristo ou não. E tenha consciência. Mas não avisaram. Avisaram sim. O caminho que você anda é um caminho de destruição. O final dele é a morte. E vai te levar para o inferno. Se você ainda não entendeu que Cristo é a porta. Aliás, João capítulo 10, ele diz que Ele é a porta das ovelhas. Quem entrar por Ele, entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele é a porta. Não há outra alternativa, irmãos. Se não houvesse outro encorajamento para entrarmos pela porta estreita, esse seria mais do que suficiente para nós. É disso que Jesus está falando nessa aplicação aqui. Jesus está falando o tempo todo sobre isso. O caminho apertado é o caminho pelo qual que eu quero que vocês, meus discípulos, caminhem. Vocês, meus discípulos, devem entrar pelo caminho apertado. Eu sou o caminho. Eu sou a porta. Vocês devem entrar por mim. E antes de vocês entrar, eu vou inaugurá-lo. Eu mesmo vou entrar, eu mesmo vou sofrer, eu mesmo vou inaugurar o reino e vocês estão convocados, desafiados a entrarem por ele. É isso que Jesus está falando o tempo inteiro. Quando ele diz, entrem pela porta estreita, ele não está falando avalie, pondera, analisa. Não, ele ordena, você que é discípulo, entre pela porta estreita. Lugar de discípulo de Cristo é no caminho apertado, não é no caminho espaçoso, querendo viver a vida regalada no mundo. O lugar do discípulo é no caminho apertado.
Ah, pastor, mas não dá, não tem como viver no caminho apertado e um pouquinho aqui. Não! Não! E não! Ou você pertence a Cristo ou não. Entrem. Pedro, entra pelo caminho apertado. João, entra pela porta apertada. Ei, o discípulo nascido fora do templo, Paulo, a porta sou eu, é estreita, o caminho é apertado. Entra. Não, entendi, Senhor. Para entrar, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Agora o viver que eu tenho na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É nele que eu vivo. É para ele que eu vivo. E não tem como viver nesse caminho querendo andar com o pé no mundo. Não tem como querer viver nesse caminho querendo viver uma vida imoral. Não tem como querer viver nesse caminho querendo viver uma vida mentirosa. Não tem como querer viver nesse caminho querendo usar uma vida de máscara. Não tem como querer andar nesse caminho achando que a vida é sua. Não é, a sua vida é de Cristo. Não tem como. Nós como igreja temos que entender isso o quanto antes possível. Ainda essa semana nós líamos aqui com a liderança sobre alguns textos e falávamos sobre o texto de 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não, se há fermento tem que sair. Não tem como, irmãos. Esse é o caminho. Você percebe isso? Esse é o caminho. Eu sei que você já me ouve falar há 6 anos, desse jeito, do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Eu sei que às vezes é cansativo, dói, mas eu não posso deixar de falar. Não dá. Não tem como. O que Jesus está falando é: entrem pela porta estreita. Obedeça, isso é uma ordem. Entrem, é um imperativo. Entrem. Você, para quem que Jesus está falando? Para quem é discípulo. Entrem. Prossigam a caminhada por esse caminho estreito, onde haverão de encontrar-me comigo a caminhar à frente de vocês. Quem quer ser meu discípulo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e seguir-me. Venham, meus discípulos, tome a cruz, negue a si mesmo, sigam-me. Entrem pela porta estreita. Jesus, ele já entrou e ele espera por nós. E ele espera por mim e por você. Eu quero passar um vídeo. A verdade é que eu desejava passar o vídeo que vocês assistiram no início. Porque talvez você esteja ouvindo tudo isso, esteja no seu coração se perguntando: tá, pastor, tudo bem, eu estou já no caminho, já entrei pela porta estreita, já tenho Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, se você entrou pela porta estreita, já tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, deixa a bagagem do lado de fora. Você não tem como carregar essa bagagem pecaminosa, achando que dá para viver de qualquer forma nesse caminho. Ah, pastor, eu estou indeciso. Não tem 2 alternativas. Ou você pertence a Cristo ou não. Ou você está em uma viagem para a eternidade, para o céu, ou você está em uma viagem para a eternidade, para o inferno. Não tem 2 alternativas. Cristo já entrou. Cristo é a porta. Ô Miguel, solta aquele vídeo para mim. Eu quero que você pense sobre isso. Há um convite para quem é discípulo. Pastor, mas eu não sou discípulo. Nessa noite, Cristo te convida a você entrar pela porta. Cristo te convida a entregar a sua vida para Ele. Cristo te convida a pertencer a Ele, a andar pelo caminho apertado. Cristo nessa noite te convida para gozar de vida e liberdade. Cristo te convida nessa noite para você desfrutar de uma verdadeira esperança. Cristo nos convida nessa noite. Você que está aqui nessa noite, que nunca entregou a vida a Jesus Cristo, que nunca tomou a decisão de escolher entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, nessa noite o Senhor te convida a entregar a vida a Ele. Ele diz: venham,
Venham a mim, nós ouvimos isso hoje pela manhã, vocês que estão aí cansados, sobrecarregados, venham a mim, e eu vou dar descanso para vocês, venham a mim, e eu vou ensinar o meu jugo, a minha palavra, ela não é como a dos líderes fariseus, que colocam sobre vocês cargos, onde vocês não podem demovê-los, nem mesmo com o dedo, nem eles, mas venham a mim, porque o meu ensino é suave, o meu fardo é leve, venham a mim. Não, você não encontrará esperança em nada mais nesse mundo, a não ser em Jesus Cristo. Ah, pastor, tudo bem, um dia eu pertencia a esse Cristo, entrei, não tem. Ou você pertence ou não pertence. Ah, pastor, eu pertencia, eu sei, mas eu deixei de me relacionar com o meu Cristo. No caminho apertado, eu desisti. Está na hora de você tomar a rota do caminho apertado. Decidi voltar para o Senhor. Solta o vídeo, por favor, porque Cristo já entrou pelo caminho apertado. Esse vídeo fala muito no meu coração.